Hoje é o dia de você entender numa profundidade maior um grande segredo da graça que Deus deseja te revelar. Porém, esse segredo da graça precisa ser acolhido com humildade. Se não tivermos humildade no coração, o inimigo pode usar isso para a nossa perdição e não para a nossa salvação. Mas claro que você e eu vamos pedir a Deus agora humildade de coração. Eu quero antes de tudo dizer que São Luís começa o seu tratado dizendo: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. É pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo vai reinar nesse mundo. Olha para essa mãe. Eu quero já pedir para você tirar toda a objeção do seu coração. Você que está preocupado, pessoas que mandaram mensagem: eu não sou batizado ainda, eu não sou casado na igreja, eu vivo numa situação irregular. Como disse a irmã Maria Raquel, agora não é hora disso, não se preocupa. Nossa Senhora vai ter uma saída para cada um de vocês. Vocês não vão sair, não vão chegar no grande dia 27 de mãos vazias. Cada um, Nossa Senhora tem a solução própria, tem o socorro próprio. O que ela está pedindo agora de cada um de nós é a humildade. Irmão, como é que nós vamos ter essa humildade? Vamos aqui ouvir o que São Luís vai nos dizer antes de ouvirmos sobre esse segredo. O grande segredo para se chegar à humildade, à santidade. O segredo e suas condições. Eis aqui, ó, alma predestinada, porque você não chegou aqui à toa. Eis aqui, ó, alma predestinada, um segredo que o Altíssimo me confiou e que não pude encontrar em nenhum livro, antigo ou novo. Pelo Espírito Santo, eu desejo confiá-lo a ti. Contanto que não comunique senão às pessoas que estejam merecendo, por suas orações, esmolas, mortificações, pelas perseguições sofridas, pelo seu zelo na salvação das almas, e pelo seu desprendimento das coisas mundanas. Segundo, que te sirva desse segredo, para te tornares santo, celestial, e por isso que só será grande esse segredo para aqueles que dele se utilizarem. Toma cuidado em não ficar de braços cruzados, sem trabalho, porque senão o meu segredo te serviria de veneno, e seria tua condenação. Muito forte a palavra que São Luís usa. Aliás, o próprio Jesus diz em Lucas 12, a quem muito é dado, muito será cobrado. Esse segredo será uma grande arma de salvação, se você não for indiferente a ele, né? E terceiro, que todos os dias da tua vida agradeça a Deus o privilégio que te concedeu, ensinando-te um segredo que tu não merecias conhecer. À medida que dele te servires nas ações do seu dia a dia da vida, tu avaliarás então o preço e a excelência que a princípio, por causa da multidão e da gravidade dos teus pecados, dos apegos secretos à tua própria pessoa, só muito imperfeitamente tu conhecias. Então, a preparação para receber esse segredo, antes de prosseguir desejoso, curiosamente, de conhecer esse segredo, numa curiosidade natural, primeiro, se coloque de joelhos e reze essas 3 orações: a Ave Maria, a Maria Stella e o Veni Creator. Nós vamos rezar essas 3 orações agora. Vamos rezar primeiro a Ave Maria, que você sabe rezar. Vamos rezar essas 2 orações que ele fala em latim, mas vamos rezar em português, pedindo a Deus a humildade. Eu não sei a situação que você está, mas isso não é importante agora. O importante é você se colocar comigo. Todos nós, olha, somos mais de 40 mil guerreiros. Já estamos ainda no início da live. Vamos todos esses 40 mil guerreiros nos colocarmos de joelhos e com muita humildade. Eu vou me colocar aqui aos pés da Virgem Maria. E com muita humildade, vamos pedir à Mãe de Deus que nos dê um coração puro e humilde para aprender nesse dia de hoje o segredo que Maria deseja nos revelar. Vamos nos colocar de joelhos e vamos juntos rezar a Ave Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Mãezinha, por essa Ave Maria, te pedimos a graça da humildade de coração, para que esse segredo seja útil para a nossa e de todos, para a nossa salvação e dos nossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora vai aparecer na sua tela essa oração, para que você possa rezar junto conosco. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. E agora vamos rezar a oração O Veni Creator. Se você puder, estende suas mãos também enquanto você lê conosco, suplicando o Espírito Santo de Deus. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. E suplicamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo sopre agora sobre nós, sobre cada um desses guerreiros e guerreiras, e que os Teus santos anjos venham em defesa. Pedimos pelas chagas do Teu Filho Jesus, que o Senhor feche as nossas brechas, perdoe os nossos pecados, e em nome de Jesus, nós desautorizamos qualquer espírito maligno de atrapalhar esse momento de graça, este grande segredo do céu que é revelado aos Teus filhos e filhas, e nos escondemos no Imaculado Coração de Maria e na chaga aberta do coração misericordioso de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora, meus irmãos, com essa humildade no nosso coração, vamos começar. Obedecemos o que São Luís mandou. Rezamos essa oração pedindo a humildade de coração. E agora, vamos começar. Essa é a grande oportunidade para você começar a entender esse presente que o céu te dá. São Luís diz: quando virá esse tempo de Maria? Quando virá a vitória de Deus por meio da Virgem Maria? Quando as pessoas conhecerem este segredo e colocarem em prática. Vamos começar a aprender. Agora que já rezamos, vamos entrar na profundidade desse livrinho de ouro que eu tenho aqui, o tratado, olha que lindo, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís, quando escreveu esse livro, em 1712, ele disse assim: se pudesse eu escreveria com o meu sangue, para que as pessoas entendam o significado do que eu estou escrevendo. Quantos, Senhor, entenderão somente de maneira superficial? Mas eu peço,
Se fosse possível, eu escreveria com meu sangue, para que as almas se abram a entender na profundidade. Por isso nos ajoelhamos e pedimos ao Espírito Santo, para que esse livrinho de ouro prometido, essa escola de santidade, muitos se tornaram santos através desse livrinho. Santa Teresinha do Menino Jesus, São José Maria Escrivá, Santa Gema Galgani, Padre Pio, São Pio X, vários papas. Pio IX declarou que esse livro não tem erro nenhum teológico. Muitos outros santos, São Maximiliano Maria Kolbe, colocaram como uma escola de santidade este livrinho, e principalmente João Paulo II, disse que o grande segredo da sua vida, a sua devoção mariana mudou, foi transformada depois que ele leu esse livrinho. Então, vamos pedir a graça de compreender. Primeiro passo que eu queria dar junto com vocês é que o segredo que será revelado não é um novo caminho. Só existe um único caminho para o Pai. E este caminho é quem? Eu ouvi Jesus? Tá certo, mas o mais correto é dizer Jesus por meio de Maria. Um único caminho para o Pai é Jesus, mas muita gente acha que conhece Jesus, mas despreza Maria. É o Jesus que nasceu da Virgem Maria. Eu quero te lembrar que todas as graças do céu brotam do coração de Jesus, mas quem distribui essas graças é a Virgem Maria. Então o único caminho para o céu é Jesus, mas o único caminho para Jesus é Maria. Sem Maria você não chega a Jesus. Tudo bem, o caminho é um só, há Jesus por Maria. Precisamos amar, a Virgem Maria é necessária para a salvação. Mesmo um protestante, se morrer e se desprezava a Virgem Maria, vai ter que passar um tempo no purgatório para honrar e amar, para reparar o tempo que desprezou a mãe do Senhor, não é? Então, um só caminho, Jesus, aquele que nós recebemos da Virgem Maria. Se Jesus é o único caminho, por que então falar, irmão, de um segredo, como se fosse um caminho novo? Não é um caminho novo. Eu quero aqui agradecer a um grande amigo do Instituto Hesed, fundador do Provida, o padre Luiz Carlos Lodi, que cedeu para nós o direito dos seus escritos, né? E desse desenho que a gente vai mostrar, que é um desenho muito simples, mas muito didático, para você entender esse segredo. E esse desenho, ele pediu para dizer, irmão, só dê os créditos para os franciscanos da Imaculada, porque foram eles que fizeram esse desenho. Então você vai ver agora esse desenho dessa pista, esses 3 carros, olha só que interessante. O caminho é um só, mas você vai ver que existem, o único caminho, fica olhando bem para essa imagem, é Jesus, mas o caminho para Jesus é Maria. Mas pense que no mesmo caminho, numa rodovia, você pode ver que indo para a mesma direção pode ter 2 faixas e algumas rodovias que são maiores até 3 faixas. A faixa da direita é mais lenta, usada por veículos de carga, caminhões, ônibus. A do centro é de velocidade média, nela andam os carros de passeio normais. E da esquerda é de alta velocidade, usada por automóveis mais rápidos. Da mesma forma, na vida espiritual, dentro do único caminho, você pode encontrar várias faixas. E não somente isso. Você, no mesmo caminho, pode usar veículos diferentes. Veja que didático. O caminho é um só, mas a forma de você caminhar pode ser como uma tartaruga, sentado numa tartaruga, ou como uma lebre, super rápido, né? Avançando. E este segredo é um caminho muito mais rápido. A devoção a Nossa Senhora é necessária para a salvação, São Luís diz, mas é possível salvar-se sem se consagrar a ela na qualidade de escravo, como nós vamos ensinar agora, né? O método ensinado por São Luís. Então existem outras formas de consagração, mas existe a perfeita consagração que nós vamos conhecer. E essa perfeita consagração é um caminho muito mais rápido, você viu? É o mesmo caminho, mas é a faixa rápida e é o automóvel mais rápido que você poderia pegar para chegar ao céu, para chegar à salvação. São Luís vai dizer no número 152 do tratado, essa devoção é um caminho fácil,
curto, perfeito e seguro. Está vendo? Você está começando a entender por que é chamado de segredo. Existem segredos na ordem da natureza e existem segredos na ordem da graça. Você vai já entender a grande diferença que vai fazer para a sua vida espiritual você se entregar da maneira plena à Virgem Maria, aprendendo passo a passo, se entregar da maneira total à Nossa Senhora. Então, vamos ver que na ordem da natureza existem várias formas de você poder fazer a mesma coisa. Vamos mostrar essa outra figura agora, do rapazinho que está tentando carregar um peso de 100 quilos para levantar, para erguer em 1 metro de altura. São Luís vai dizer no número 82. Na natureza existem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos, com facilidade, certas operações naturais. Há também segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como desapegarmos de nós mesmos e nos encher de Deus e nos tornarmos perfeitos. Nessa primeira figura, você está vendo um rapaz sem usar a cabeça, sem usar a inteligência, tentando carregar. Imagina a coluna do pobrezinho. Se tinha uma hérnia de disco, já vai ficar com 5, né? Carregando esses 100 quilos para levantar em 1 metro de altura. Mas se ele começar a usar a inteligência, olha, vamos ver a segunda figurinha. Ele pode aliviar o peso, repartindo essa caixa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, né? Ele dividindo essa caixa, deu um pouco de trabalho. Ele conseguiu um serrote, deu um trabalho ali, ele está suando, né? Mas ele conseguiu levantar, alcançar o objetivo com um certo trabalho. O que talvez ele nem conseguiria se ele tentasse pegar sem usar a inteligência. Mas existem outros métodos também que ele poderia conseguir levantar essa caixa. Olha aí, o outro, colocando uma rampa, né? Colocando num plano inclinado, empurrando suavemente, é melhor do que serrar todo em vários pedaços. Isso daí já é mais fácil para que ele consiga alcançar o objetivo. Porém, existe pessoas que estudaram bastante, estudaram as leis da física e nos deram segredos melhores ainda. Olha aqui, colocar a carga em um dos extremos de uma alavanca e aplicar a força para baixo no extremo oposto, bem distante do ponto de apoio, é a solução mais perfeita, porque exige o mínimo de força, o mínimo de tempo para erguer um grande peso. Por isso dizia Arquimedes: dai-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Pode mostrar a última opção. Está vendo? Isso aqui é o segredo que Arquimedes ensinou. Se você tem um ponto de apoio e você pega essa tábua bem grande, você não faz esforço quase nenhum e você consegue levantar esses 100 quilos. Por que o Senhor está mostrando tudo isso, irmão? Na verdade, o que a gente vai aprender vendo isso? Que se na natureza existem segredos para que você faça a mesma coisa, o mesmo trabalho, com muito mais facilidade, na ordem da vida espiritual, na ordem da graça, existem segredos sim. E se você abrir o seu coração, você vai experimentar, vivenciar esse segredo na sua vida. Então, irmão, na prática, o que consiste este segredo? Olha, gente, agora que a gente vai para a explicação mais específica do que nós vamos fazer nessa consagração. Numa formação só é impossível. Por isso nós vamos ter 33 dias. São Luís vai dizer que precisamos fazer os exercícios espirituais por 1 mês. 33 dias de exercícios. E a gente ainda vai deixar um tempo de crédito para você. Vai ser só no dia 27 de novembro. Porque a gente sabe que o inimigo não quer que você continue, que você persevere. Ele quer que você arrume 1000 desculpas para desistir. Mas Santa Teresa diz: o diabo tem medo de pessoas determinadas.
Todos os dias no rosário de manhã, você vai pedir a Deus a graça de perseverar. O inimigo não vai conseguir te fazer desistir. Assim como nós celebramos o dia 29 de setembro, dia de São Miguel, como uma festa maravilhosa, e todo mundo aproveitou dessa festa, o dia 27 de novembro será um momento que Nossa Senhora das Graças deseja derramar muitas graças. Todos nós vamos estar lá juntos, festejando esse dia. Diga amém. Confirma isso com espírito de fé. E no seu rosário você vai pedir todos os dias. Reze o rosário. Reza com a gente de manhã. Junto é mais fácil, né? E agora eu vou começar a explicar este grande segredo. Não só na ordem da natureza, você viu que é possível, mas na ordem da graça. Se for possível, pegue uma caneta, pegue um caderno e anote agora coisas importantes que eu vou dizer. Palavras que talvez sejam novas para você, mas que você vai começar a entender numa profundidade maior. Quando nós somos batizados, antes de sermos batizados, é uma palavra dura que eu vou dizer, nós somos como que filhos do demônio. Como assim, irmão? Nós éramos filhos de Deus, mas quando Adão e Eva cometeram o pecado original, não se tornaram filhos do demônio, é uma forma de dizer, mas se tornaram escravos do demônio, porque o pecado entrou e expulsou a moradia da Trindade, a moradia de Deus. Somente quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, Ele esmagou Satanás, expulsou do nosso coração o pecado original, e no dia do nosso batismo, nós fomos revestidos de Cristo. Deixamos de ser escravos de Satanás para nos tornar revestidos do próprio Senhor. Ele, a Santíssima Trindade, passou a habitar no nosso coração, e depois nós recebemos o próprio corpo, sangue, alma e divindade. Jesus inteiro se une à nossa carne, se une à nossa alma, se une a todo o nosso ser. Então o que acontece? Quando você é batizado, você se torna filho de Deus num sentido não simbólico. Filho de peixe, peixinho é, não é? Filho de vaca, bezerrinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Filho de amor, amorzinho é. Você é da mesma substância de Deus agora. Como assim? São Pedro diz, você se tornou de natureza divina. Porque Jesus é da mesma substância que você. Você comunga o corpo de Deus. E por causa disso, a Trindade morando em você, cada atitude que você faz para o bem, tem uma repercussão em todo o universo, em toda a criação. Cada atitude de uma pessoa batizada que está vivendo os 10 mandamentos da lei de Deus, o batismo, tem uma influência em todo o universo. Então, a igreja vai ensinar que quando uma pessoa batizada dá uma esmola, faz uma oração, faz um sacrifício por amor, faz um jejum, recebe o sacramento, se confessa, comunga. Quando essa pessoa faz qualquer tipo de coisa boa, um jejum, um sacrifício, uma esmola, uma oração, um rosário, uma missa, você adquire méritos. Mas desses méritos que você adquire, existem alguns que são para a sua alma ser recompensada no céu. Isso você não pode dividir com ninguém, entende? Você não pode dividir com ninguém os méritos que você tem das suas boas obras. E porque você recebeu Cristo no seu batismo, você tem os méritos imensos. Santa Teresinha diz, até mesmo só de pegar um alfinete no chão, eu posso ajudar a salvar uma alma de ir para o inferno. Por causa do seu batismo, você consegue muitos méritos cada dia que você cresce na sua vida espiritual. E os pecados, a gente confessa com o sacerdote, se arrepende e luta contra eles. Então existe, anota aí, das nossas boas obras existe o fruto meritório. Entendeu? Anotou? Meritório. Mas, além dessa consequência meritória, que está lá anotado no caderninho de Deus para você ser recompensado lá no céu, infinitamente, Jesus diz assim, até um copo d'água que você der, um copo de água fresca, Jesus fala, água quente não vale não, um copo de água fresca por alguém, deixa eu aproveitar e tomar um pouquinho, né? Eu agradeço a irmã que trouxe. Não ficará sem a sua recompensa, disse Jesus. Até isso
te traz mérito para o céu. Mas agora existem outras graças que você adquire por causa das suas boas obras, por estar unido a Jesus no batismo. Essas outras graças se chamam impetratória. Que palavra difícil, irmão. Mas hoje você está aprendendo. Meritória e impetratória. O que significa impetratória? Significa que não são graças lá para sua recompensa no céu, mas são graças que aqui na terra você pode alcançar para você ou para outras pessoas. São graças, é como se fossem benefícios, bênçãos que você adquire por causa das suas boas obras. E dessas graças impetratórias, que podem ser graças que você alcança, podem ser também graças satisfatórias. Pronto, só essas 3 palavras. O que é satisfatória? Impetratória é para colocar o seu saldo positivo. Satisfatória é para pagar o seu saldo negativo. Tipo, você cometeu alguns pecados e você precisa fazer reparação para cortar o seu purgatório. As boas obras, as orações, o rosário, a missa, isso corta o seu purgatório, quer dizer, graças satisfatórias. Estão apagando o seu saldo negativo, tirando você do vermelho. E aí você pode morrer sem ir para o purgatório. Se você oferecer boas obras, orações, tudo, reparação pelos seus pecados, vai satisfazer os seus pecados, a pena temporal dos seus pecados, cortando o seu purgatório. E o que são as impetratórias? Você vai alcançar graças. Por exemplo, eu estou rezando esse rosário pelo meu pai que está doente. Por exemplo, eu estou rezando, oferecendo essa comunhão por uma alma que está no purgatório, satisfatória para uma outra pessoa. Não, essa comunhão eu quero oferecer para que diminua o meu purgatório, porque eu cometi muitos pecados e eu preciso me redimir, eu preciso reparar os pecados que eu fiz. Eu estou então oferecendo essa comunhão, essa esmola que eu estou dando, esse rosário que eu estou rezando, essa penitência e jejum que eu estou fazendo. Você está começando a entender? Cada boa obra de um cristão gera um cabedal de graças imensos. E você tem a liberdade de dar essas graças para quem você quiser. Deus te deu essa liberdade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Entende? Então você pode, e agora eu quero mostrar para você essa outra figura. Imagina que você fosse o dono de uma confeitaria. E seu trabalho é fazer bolos. Você faz bolo de todo tipo, né? Bolo de maracujá, que eu gosto, de morango, de chocolate, de todo tipo. E você, por ser o dono da confeitaria, você pode partir os bolos e entregar para quem você quiser. Esse bolo está sendo uma representação das suas boas obras. Você pode aplicar para quem você quiser. Durante o dia, você, por exemplo, pode oferecer a missa pela alma do purgatório, 1/3 pela conversão de um pecador, a esmola pela saúde da sua mãe, etc, etc. Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, com a perfeita consagração, amanhã eu vou explicar que também é chamado de escravidão de amor, você se torna mais do que servo, um escravo do coração imaculado de Maria, você deixa nas mãos dela o bolo, e ela vai distribuir a fatia do bolo para quem ela quiser. Porque ela que sabe quem está precisando mais dessa graça, representada pelo bolo. Se você trabalha como confeiteiro, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Só que a diferença é que na hora de distribuir, quem vai distribuir com muito mais sabedoria é ela. E outra coisa, mostra a segunda figura, irmã. Quando Nossa Senhora distribui esse bolo, olha as mãos da mãe, pegando a fatia para poder distribuir, ela sabe multiplicar. A fatia fica muito mais poderosa, muito maior, muito mais eficaz, como Jesus, que multiplicou aqueles 5 pães e os 2 peixinhos. Então, uma comparação que São Luís faz. Imagina, eu e você somos como um camponês que queremos ficar amigo de um rei. O rei da nossa cidade, do nosso país, o rei poderoso. E a única coisa de presente que a gente tem para dar é uma maçã. A gente vai entregar a maçã para o rei. Só que provavelmente o rei não vai dar muito valor, ele tem maçã sobrando, né? E aquela minha maçã não é um presente de muito valor e eu não sou tão chegado, tão amigo do rei. Mas já que eu encontro no caminho a rainha,
que tem um carinho especial por mim, porque eu me entreguei aos cuidados dela, eu digo para ela que eu queria agradar o rei entregando essa maçã. Sabe o que ela faz? Ela pega essa maçã, corta em várias partes, descobre ali se tem um bichinho, se tem um defeitozinho, tira, coloca numa bandeja de ouro, enfeita aquela bandeja e com o seu sorriso e o seu amor, ela chama o rei que atende com toda a alegria aquela rainha, ela vai dizer: olha o que eu tenho para você, com todo o meu amor eu te dou. E sabe quem foi que deu? Foi o irmão Luiz Maria. Imagina a alegria do rei recebendo essa oferta. Essa maçã representa o meu jejum, o meu rosário, a minha comunhão, as minhas boas obras, etc, etc, etc. E ela vai saber apresentar ao rei e se tornar muito mais nobre aquelas boas obras para distribuí-la como ela quiser. A gente vai continuar explicando isso em maior profundidade nesses 3 dias, porque esse segredo é algo grandioso demais, especial demais, meus irmãos. Por isso, eu quero te dizer que você não tenha medo de entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora. Irmão, se eu der tudo para ela, e o meu purgatório? Ela vai oferecer para outras pessoas. Imagina assim, eu, irmão Luiz Maria, quero rezar pelo meu pai que está doente. Vou oferecer todos esses rosários por um mês, nesse mês do rosário, pelo meu pai que está doente. Mas Nossa Senhora vê que o pai do irmão Manuel Maria está lá no outro lugar, né? Não vou comparar o irmão Manuel Maria, não, que a comparação eu vou pegar pesado, né? Com o pai de uma outra pessoa, lá do outro lado do mundo, que está em pecado mortal, morrendo, com perigo de ir para o inferno. Nossa Senhora tem as graças do meu sacrifício nas mãos. Ela vai oferecer pelo meu pai que está doente, ou por um filho dela que está indo para o inferno. Claro que para aquele que mais precisa. Mas ela não vai desamparar o pai do irmão Luiz Maria. Na hora certa, ela vai lá socorrê-lo, mesmo que ele talvez fique algum tempo esperando. Aí uma pessoa pergunta, São Luís diz, mas será que se eu der tudo para ela, eu vou ficar sem nada? Ele diz, ora, ela não se deixa vencer em generosidade. Ela troca um ovo por uma vaca leiteira. Você dá para ela um ovo, ela te dá uma vaca que gera leite todos os dias. Nossa Senhora vai te recompensar muito mais. Não tenha esse pensamento mesquinho, porque essa entrega total, esse abandono nas mãos de Nossa Senhora, vai fazer com que a sua vida espiritual cresça muito rapidamente. E quando você chegar no dia do seu julgamento, sem perceber, você tirou um monte de almas do purgatório, converteu um monte de pecadores, trouxe graça e alegria para um monte de almas que estavam tristes, foi instrumento de salvação para uma multidão de pessoas, porque você se consagrou à Virgem Maria da maneira mais perfeita, pelo caminho mais fácil, mais curto, mais perfeito, mais seguro. E São Luís disse, quando as almas colocarem essa devoção em prática, chegará esse tempo que as almas respirarão Maria, o Espírito Santo fará milagres nesse mundo, renovará a face da terra. Ele estava profetizando o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Entende agora a importância de convidar muitas pessoas para fazerem essa consagração? Quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que alegria nós estarmos juntos para dar continuidade a esse mergulho que nós estamos fazendo neste mar que é Maria. Como acabamos de cantar, Deus juntou todas as águas e chamou de mar. Deus juntou todas, você sabe o que significa todas as graças e fez Maria. Deus poderia criar algo maior, melhor que o universo, mas não poderia criar algo maior que Maria. O Papa João 23 vai dizer, assim como Maria não poderia gerar nada maior do que Deus, Deus que é todo poderoso, não poderia criar
uma criatura tão plena, tão perfeita como a Virgem Maria. E essa criatura Ele dá para você. Eis aí a tua mãe. Será que nós vamos acolher? O Papa João Paulo II dizia que se consagrar à Virgem Maria, na verdade, é tomar posse daquilo que já foi estabelecido pelo próprio Deus, quando Ele criou uma união. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. O que Deus uniu, ninguém separa. Deus estabeleceu uma união, e pelo nosso batismo nós já somos todos de Maria. Porém, nós precisamos tomar posse dessa graça que aconteceu no nosso batismo. Então, meus irmãos, eu quero lembrar que ontem nós meditamos que essa consagração que nós estamos nos preparando, aliás, é uma introdução, mas vamos começar os exercícios no dia 11. Essa consagração é um meio fácil, curto, perfeito e seguro. Lembra daquela imagem que você viu da estrada, que é uma só, mas existem várias faixas, e você pode ir com veículos diferentes. Pois bem, esse meio, através da Virgem Imaculada, é o meio mais perfeito que pode haver para que você chegue de uma maneira rápida, curta, perfeita, segura, à íntima, perfeita união com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai aprofundar um pouco do que a gente falou ontem. Esse dar-se todo a Nossa Senhora, você lembra da explicação? As suas boas obras têm os efeitos meritórios. Os seus méritos você não pode dar para outra pessoa, mas Nossa Senhora vai guardar e proteger para que você não perca os méritos que você vai receber no céu como recompensa. E já outras graças que são chamadas impetratórias, você lembra? São graças que podem ser para pagar a sua dívida ou para alcançar outras graças. Essas graças você vai entregar todas nas mãos de Nossa Senhora, para que ela possa distribuir da melhor maneira. Você lembra disso também. E hoje eu quero focar num detalhe. Essa entrega deve ser completa. Não tenha medo de se entregar à Virgem Maria. Entrega tudo nas mãos dela. Entrega todo o seu coração nas mãos dela. Entrega todo o seu ser. Sabe por quê? Porque isso é imitar Jesus. Jesus se entregou à Virgem Maria e precisou dela em todos os sentidos. Ele foi gerado no ventre dela, precisou do sangue de Maria para que ele tivesse sangue. Precisou de tudo para ter vida. Depois que nasceu, precisou se amamentar dela. Com ela aprendeu a andar, com ela aprendeu a falar. Ele que é Deus, que não precisava, quis precisar de Maria. E hoje o Senhor quer tirar esse medo de você se entregar completamente, como o menino Jesus, nos braços da Virgem Maria. O Senhor deseja arrancar do seu coração. Eu já declaro em nome de Jesus, que aquelas pessoas que têm no seu coração alguma resistência a se entregar completamente a Nossa Senhora, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão dos santos e anjos do céu que amam a Virgem Maria, que toda essa resistência caia por terra, toda resistência que foi influência de doutrinas protestantes, de doutrinas de seitas que entraram na sua mente, caia por terra em nome de Jesus. E todas as barreiras que existem, resistências por causa de traumas, existem pessoas que têm traumas com a sua própria mãe biológica. E por isso tem dificuldade de se entregar a Nossa Senhora como mãe. O Senhor, nesse caminho espiritual, vai curar o teu coração. Ele quer trazer essa cura verdadeira para o seu coração, para que não haja nenhuma barreira, para que essa entrega seja completa. Meus irmãos, não vamos ser medíocres nessa consagração. Não vamos querer pouco não, porque Deus deseja muito para a sua alma. E a primeira pessoa que vem nos ajudar é São José. São José também teve problema. Quando ele era esposo da Virgem Maria, já era desposado com ela, porém, ainda não moravam na mesma casa.
era a forma do ritual do casamento hebraico. Eles já eram como casados, mas não moravam ainda na mesma casa, e ela engravidou. E São José, diante daquele mistério, quis ir embora. Porém, Deus se manifestou através do anjo no sonho, dizendo essa palavra que serve para mim e para você. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 1 vai dizer: e José obedeceu ao anjo. Não tenhas medo de receber Maria. Essa palavra é muito forte. Ninguém amou mais a Virgem Maria, depois de Jesus, do que São José. E João, no alto da cruz, o discípulo amado, ouviu Jesus falando: esta é a tua mãe e este é o teu filho. E a Bíblia vai dizer que ele acolheu ela consigo, que ele recebeu ela em sua casa. Essa tradução é muito rica, essa tradução tem várias possibilidades. Acolheu ela junto consigo, na casa do seu coração. Ele acolheu a Virgem Maria como sua mãe. Todos os santos ouviram essa palavra: não temas receber Maria. E por isso foram santos. E hoje o Senhor quer te ajudar a perder todo o medo de se entregar a esse amor à Nossa Senhora. Por exemplo, eu já falei de São José e de São João Evangelista, mas eu quero ler aqui para você a frase de Santa Teresinha: não tenha medo de amar demais a Santíssima Virgem Maria, pois você jamais conseguirá amá-la o suficiente, como ela merece. E você vai agradar muito a Jesus, que vai ficar muito feliz, porque a Virgem Santíssima é a sua mãe. Olha, Santa Teresinha do Menino Jesus te ensinando. Eu vou repetir: não tenha medo, não tenhas receio de amar demais a Santíssima Virgem Maria, pois você jamais conseguirá amá-la o suficiente, o quanto ela merece. E você vai agradar a Jesus. Você acha que você ama Nossa Senhora o tanto que ela merece? O tanto que ela sofreu junto com Jesus por mim e por você, para que nós alcançássemos a salvação? Será que nós amamos o tanto que ela merece? Com certeza que não, meus irmãos. E Santa Teresinha vem abrir nossos olhos. São Maximiliano Kolbe, o louco da Imaculada, diz parecido: não tenha medo de amar excessivamente a Santíssima Virgem, porque você nunca chegará a amá-la como Jesus a amou. E imitar a Jesus é a nossa santificação. Você acha que você vai conseguir amar Nossa Senhora do jeito que Jesus amou? É claro que não. Então não tenha medo. Nós nunca vamos conseguir chegar aos pés do amor que Jesus teve por Nossa Senhora. Então São Maximiliano está ensinando: não tenha medo, não tenha medo de amar Nossa Senhora demais. São os santos, é a igreja que está nos ensinando. Santo Agostinho: tudo o que pudermos dizer em louvor da Santíssima Virgem Maria é pouco em relação àquilo que ela merece pela sua dignidade de mãe de Deus. Santo Agostinho está dizendo: tudo que nós pudermos louvar da Virgem Maria é pouco com relação ao que ela merece. São Bernardo vai dizer a famosa frase em latim: de Maria nunquam satis. De Maria nunca se fala o suficiente, nunca se louva o suficiente. Eu repito: não tenha medo. E sabe por quê? Mas, irmão, e se a gente se apegar demais a Nossa Senhora, a gente não vai acabar se afastando de Jesus? Me diga uma coisa, eu ouvi um não aqui. A gente vai se afastar de Jesus se a gente se aproximar de Nossa Senhora? Olha aí o exército em ordem de batalha. O irmão João da Cruz defendeu aqui a Imaculada com força, né? Deus seja louvado. Gente, não tenha medo. Eu vou dar um exemplo. Irmã, não precisa mostrar o segredo aqui ainda não, viu? Só vou dar um exemplo aqui. Se um copo estiver cheio de algumas coisas, de pedregulhos, de areia ou de qualquer outro líquido, e você desejaria colocar um vinho muito fino, muito antigo, muito caro aqui, isso iria atrapalhar. Qualquer objeto que estivesse nesse copo iria impedir de que ele recebesse da maneira correta o vinho. Então, quanto mais vazio estiver, melhor,
precisa estar limpo e vazio. Por causa do pecado original, nós somos um copo sujo, cheio de nós mesmos, cheio de amor próprio, cheio de coisas que não são boas. Precisamos nos despojar. E quanto mais vazio de si nós estivermos, mais poderemos encher com o vinho novo. Isso é um símbolo para dizer, quando você recebe Jesus na comunhão, se você estivesse totalmente vazio de si, se eu estivesse totalmente vazio de mim, numa só comunhão, nós nos tornaríamos santos, completamente santos. Porém, nós não somos vazios. Esse vazio de si é a Virgem Maria. O primeiro mandamento da lei de Deus é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. O primeiro mandamento de Deus é: Shema Israel, silêncio. Ouve. Esse Shema significa silêncio, para que a palavra de Deus, Jesus, seja pronunciada na nossa vida. Só que nós somos cheios de palavras nossas. Isso é um símbolo, somos cheios de nós mesmos. Nossa Senhora é o próprio Shema. E quanto mais esse Shema você tiver, quanto mais desse silêncio simbólico que eu estou falando para você, esse silêncio de si mesmo, de amor próprio, mais Deus vai te encher. Por isso, você já ouviu falar que o silêncio atrapalha a palavra ser pronunciada? Gente, não faz silêncio demais não, senão eu não vou ouvir. Não, para de fazer barulho, senão eu não vou ouvir. O silêncio nunca é demais para se ouvir a palavra. Assim é a Virgem Maria. Ela é aquela que silencia o seu coração. Ela é aquela que esvazia o seu coração de si mesmo para poder acolher a palavra. E nunca uma pessoa que estiver cheio de Maria no seu coração, isso nunca vai atrapalhar dela se unir a Deus. Ao contrário, é somente o silêncio que vai nos preparar para receber a palavra eterna, que é o próprio Jesus Cristo. Então vamos entendendo cada vez mais melhor o que nosso Senhor quer nos dizer, quer nos ensinar através dessa formação de hoje. Você ontem ouviu um pouco desse segredo, dessa entrega total na perfeita consagração. São Luís Maria vai dizer um outro nome e também ele ensina que não foi ele que inventou isso, embora ele tivesse aparições da Virgem Maria, que também ensinava as coisas a ele, ele muitas vezes diz: o que eu estou ensinando já existia nos padres da igreja, nos primórdios da igreja, não é uma devoção nova, porém é muito pouco conhecida. Grandes santos vivenciaram essa entrega mais perfeita à Virgem Maria, mas é pouco conhecida, mas não sou eu que estou ensinando. E ele vai provar isso em vários escritos, e ele vai chamar a devoção da perfeita consagração. Não se escandalize, por favor. Não se escandalize, o Espírito Santo vai te ajudar a entender a profundidade dessa palavra. Ele vai chamar de escravos da Virgem Maria. Irmão, a escravidão já acabou há muito tempo. Isso não existe mais. Como assim? Que regressão? Vamos voltar a ser escravos? São Luís vai ensinar que sim, somos escravos da Virgem Maria. Porém, algumas pessoas muito críticas não gostaram muito dessa palavra. E São Luís conversou com seu diretor espiritual, que era um homem muito santo e muito sábio, e ele disse: olha, Luís, é melhor que você faça assim. Fale a Jesus por Maria. Escravo de Jesus. Claro que é correto dizer escravo da Virgem Maria, mas por causa dessas pessoas, ou ignorantes, ou soberbas demais, também não é errado usar o termo a Jesus por Maria. Escravos de Deus, escravos de Jesus por meio de Maria. E ele vai dizer: mas se o demônio tem escravos por meio do vício, por meio do pecado, as pessoas se entregam ao demônio para ter poder, para ter prazer, para possuir os 3 P's, né? Prazer, poder e possuir dinheiro, riquezas, como diz aquela música da Madre Kelly, tentação, elevadas posições, domínio, fama, tudo te darei. Né? Então, o demônio, ele tem os escravos, aqueles que vivem no vício
e não conseguem largar os seus ídolos, seja ele o prazer, seja ele o dinheiro, seja ele o poder, seja a fama, os aplausos, o seu trabalho, não é? A sua posição social. Ele vai dizer: será que Deus não pode ter os seus escravos? Aqueles que se dão completamente a Ele, sem restrição, mas não por coação, como o demônio faz, por meio dos vícios e dos ídolos, mas por amor. Quem ainda não ouviu aquela canção da Madre Kelly, Prisioneiro do Amor, eu convido a ouvir. Eu não sei se tem no nosso canal, né, essa canção da nossa Madre Kelly, que vai dizer que eu fui tão seduzido pelo amor de Deus, que agora, sem forças, eu estou preso. Eu não consigo largar esse amor. Se alguém não viu ainda o testemunho da nossa Madre Jane, eu vou pedir à irmã que coloque aqui na descrição. Muita gente nova, né? Sejam bem-vindos. E no testemunho da Madre Jane, ela vai dizer que quando ouviu essa canção, disse: quem é essa mulher que está cantando a minha vida? E disseram assim: quem canta é a Kelly Patrícia. E a letra é de Santa Teresinha. A Madre Jane disse: eu quero conhecer as duas. Né? Na verdade, a letra não é de Santa Teresinha, né? É do nosso irmão Nicodemos Costa, da comunidade Shalom. Um grande abraço. Mas quando disseram isso, a Madre Jane disse: eu quero conhecer as duas. E conheceu, graças a Deus, né? Tem no nosso canal, sim, essa canção. Eu convido de você depois a ouvir, para entender essa escravidão de amor. Claro que aqui não dá tempo de eu explicar com toda a profundidade. No decorrer da leitura do livro, do Tratado da Verdadeira Devoção, esse livro que nós fizemos com todo carinho para você, a tradução, você vai ver a explicação da diferença de escravo para servo. No tempo feudal existia essa diferença. O servo devia obediência aos patrões, mas eles tinham as ferramentas deles, eles tinham a casinha deles, eles tinham o lugarzinho deles. O escravo não tinha direito a nada. Até mesmo a sua própria vida estava nas mãos do seu senhor. E existiam escravos que até eram felizes quando tinham um senhor bom, que o tratavam como um filho. Então, escravidão, no sentido daquela época, não soava tão pejorativo como hoje. Porque poderia sofrer muito ou poderia ter uma grande alegria se o senhor fosse bom. Pois, no sentido cristão espiritual, ser escravo significa ser apaixonado. A palavra de Deus vai dizer, São Pedro e São Paulo vão dizer em momentos diferentes: todo homem é feito escravo daquele que o venceu, seja o pecado e o vício para a perdição, seja o amor de Deus para a salvação. E a Bíblia vai dizer em Filipenses 2, Jesus assumiu a condição de escravo. Está na Bíblia. Se Ele é o nosso modelo, Ele se fez escravo por amor, escravo de mim e de você. Ele se tornou cativo do nosso amor. Jesus deu a vida por nós, assumiu condição de escravo. E São Luís vai explicar que quando o anjo Gabriel anuncia Maria, ele vai dizer que ela é a rainha, a mãe do futuro rei de Israel. E ela fica confusa porque ela tinha o voto de virgindade. Então o anjo explica um pouco melhor. Não, esse filho não será um filho de ser humano, não será filho de um homem, mas será filho do próprio Deus, pois o Espírito Santo vai gerá-lo no seu ventre. Quando o anjo explica isso para a Virgem Maria, que ela não só seria mãe do grande rei, do maior rei, mas ela seria a mãe do próprio Deus. Quando São Gabriel diz que ela é cheia da graça, ela pensa, cheia de graça é o santuário, é o templo de Jerusalém. Como assim? Ela fica confusa com aquelas palavras. E ele diz que ela é cheia de graça porque ela vai gerar o próprio Deus. O que ela diz, meus irmãos? O anjo a eleva, o anjo saúda como se saudavam os imperadores. Para Zacarias o anjo Gabriel não fez aquela saudação, mas para Maria sim. E ela, sendo exaltada pelo arcanjo Gabriel, força de Deus, ela diz: eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim a sua palavra. E a palavra se fez carne e habitou nela. Ela disse: eu sou escrava. E São Luís vai dizer que a tradução melhor, mais do que serva, é escrava do Senhor. Gente,
Jesus foi o primeiro modelo, Nossa Senhora foi o primeiro modelo. Eles foram modelos para nós. E agora essa devoção da escravidão vai dizer, um servo pode entregar muita coisa, mas o escravo dá tudo. A explicação que eu dei ontem para vocês, todos os frutos da sua vida batismal, por isso você precisa ser batizado, mas não se preocupe você que não é batizado. Não se preocupe você que ainda está numa vida errada, porque nós estamos caminhando juntos para te ajudar a você ter essa experiência da salvação e da verdadeira consagração. Então, nós vamos entender com isso que um verdadeiro escravo da Virgem Maria é aquele que dá tudo, coloca tudo nas mãos dela. E nós vamos ver em Mateus capítulo 20, que quando os discípulos estavam brigando para ver quem seria o maior, Jesus vai ensinar o que é ser escravo. Jesus vai dizer, olha, os grandes desse mundo brigam, disputam para ver quem tem mais poder. Vocês não têm que ser como os grandes. Os grandes desse mundo querem poder. Vocês não devem ser como eles. Olha para mim, eu sou o Senhor e me fiz escravo de todos vocês. E Jesus vai dizer, aquele que quiser ser grande, se torne servo. Aquele que quiser ser o maior, o primeiro, se torne escravo de todos. Sem você perceber, ou talvez você percebendo, Jesus falou de 3 níveis de almas. Jesus falou daqueles que são grandes para o mundo e são pequenos para Deus. Jesus falou daqueles que se tornam pequenos para o mundo, os servos, e são grandes para Deus. E por fim ele fala daqueles que são os últimos, os servos de todos não, os escravos de todos, e são os primeiros aos olhos de Deus. Em várias passagens do Evangelho, Jesus vai falar desses 3 graus. E ele coloca em primeiro lugar aqueles que se tornam escravos por amor. Quem se faz escravo de todos, porque foi isso que ele fez por nós. Olha só, outras passagens que Jesus fala isso. Por exemplo, e essa ambição é santa, viu? Jesus vai dizer, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que está cozinhando e pega 3 medidas de farinha, né, e coloca o fermento nas 3 medidas de farinha. Sabe o que eu imagino quando Jesus fala isso? O prato do menino Jesus, o prato de Nossa Senhora e o pratão de São José, né? A medida dos 3 era a Sagrada Família, eram só os 3, e Jesus usava das coisas do dia a dia para poder anunciar o Evangelho. O reino de Deus é assim, são 3 graus, um pratinho, um prato e um pratão, né? São José trabalhador, precisava de mais substância. E outra comparação que Jesus compara o reino do céu sempre com 3, né? Com 3 níveis. Ele vai falar da semente que cai em vários terrenos. Antes da semente, deixa eu dizer aqui, Jesus fala também 3 tipos de recompensa. Recompensa, aquele que acolher um profeta, na qualidade de profeta vai ter uma recompensa grande de profeta. Quem acolher o justo, na qualidade de justo, vai ter uma recompensa de justo. E aquele que der somente um copo d'água, cadê a irmã? Trouxe um copo d'água para mim. É o gancho, né, gente? Como ontem. Não ficará sem a sua recompensa. Tem que ser água fresca, viu? Está no Evangelho. Não ficará sem a sua recompensa. De novo, Jesus fala de 3 recompensas. Recompensa dos profetas, que deram tudo. Recompensa dos justos, que viveram os mandamentos de Deus. Os profetas, além de viver, arrastaram uma multidão, deram sua vida pelos mandamentos. E aqueles que, pelo menos, temiam a Deus e procuravam praticar a caridade. Nenhum gesto de amor vai ficar sem recompensa. Santo Tomás de Aquino vai explicar isso. Ele vai dizer que no céu existem todos os coros angélicos, os 9 coros angélicos, e desses 9 coros, nós somos chamados a ocupar os lugares dos anjos que não quiseram servir a Deus. São bilhões e bilhões de lugares. E ele diz, aqueles que não ocuparem o lugar dos anjos vão ficar na geral, né?
Vão ficar como se fosse um 10º coro. Vão ficar lá na geral. Então, Deus sonhou para você um lugarzinho no céu. Você sabia disso? João capítulo 14. Mas eu vou preparar o lugar para você no céu. Uma mansão maravilhosa. Cada obra que você faz aqui é um tijolo maravilhoso que estou preparando lá para você no céu. Existe um lugar no céu te esperando. E essa devoção à Virgem Maria vai te fazer chegar plenamente ao lugar que está reservado para você no céu. Eu vou dizer agora 2 caminhos que você não deve seguir e 2 caminhos que você deve seguir. Eu já falei para você no vídeo e resumidamente eu quero lembrar. Existem os não devotos da Virgem Maria. E os não devotos da Virgem Maria não vão se salvar. Irmão, que palavra forte. São Luís diz, quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai, mas o demônio. Irmão, mas e os protestantes? Aqueles que sem culpa estão na ignorância e mesmo assim têm algum respeito pela Virgem Maria, pela misericórdia infinita de Deus, o Senhor não vai deixar se perder, porque só se perde aquele que tem má vontade, aquele que nega a salvação. Porém, aqueles que odeiam a Virgem Maria, Provérbios capítulo 8, versículo 36, eu não vou abrir aqui agora, mas sei mais ou menos de cor, aquele que me odeia ama a morte. E essa passagem dita a sabedoria, que é o próprio Cristo, é atribuída pela tradição da igreja à própria Virgem Maria. Quem me odeia ama a morte. Quem odeia a Virgem Maria está no caminho da perdição. Reze por essa pessoa. É um sinal de pecado mortal, é um sinal de obstinação. Primeiro caminho que não se deve seguir. Os não devotos, os que rejeitam, desprezam e odeiam a Virgem Maria. Outro caminho que não se deve seguir são aqueles que acham que são devotos, mas não são. A gente vai aprofundar nos vídeos diários. São os devotos críticos, hipócritas, escrupulosos, interesseiros, inconstantes, exteriores e presunçosos. Hoje não vamos nos aprofundar nisso, mas cuidado. Com essa consagração você vai aprender a não ser um falso devoto, achando que ama Nossa Senhora e pisando no sangue de Cristo, não lutando contra o pecado. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos para fugir da falsa devoção. Mas existem 2 caminhos que são portas abertas para vocês, para nós. Claro que todos somos convidados à perfeita devoção, mas São Luís vai dizer, os não devotos, os falsos devotos, existem aqueles que são devotos verdadeiros. Aqueles que buscam a santidade, que honram Nossa Senhora, que amam o rosário, rezam o ofício da Imaculada, no sábado lembram dela e fazem vários atos de piedade, de amor à Virgem Maria. Os verdadeiros devotos, e existe a perfeita devoção que você está já começando a aprender nessas formações e principalmente o Espírito Santo vai te mostrar no decorrer dos 33 dias de exercícios. Amanhã a gente vai aprofundar nisso, porque você não só vai meditar, você vai rezar. E o Espírito Santo vai te fazer penetrar nesse mistério. Mas eu quero dar uma boa notícia. Aqueles que não puderem fazer a consagração total, da perfeita devoção, nós vamos ter também a consagração mais simples da devoção verdadeira. Se você está sem ser batizado, se você está em pecado mortal por algum motivo, você não vai deixar de celebrar conosco no dia 27. Porém, você precisa dar passos importantes. O passo importante que você precisa dar é assumir o compromisso com Nossa Senhora, com a ajuda dos seus irmãos do Exército de São Miguel, de romper com o pecado mortal. Porque você não quer se perder e Nossa Senhora não vai deixar você continuar no caminho errado. E a gente vai ensinar para vocês meios para que você possa se salvar dessa situação de pecado. E olha, meus irmãos, agora, para terminar, eu quero fazer essa comparação aqui. Vou pedir para a irmã colocar aqui essa câmera, né? Então eu preparei para vocês aqui, ontem foi aquelas figurazinhas que te ajudaram a entender um pouco melhor. E aqui eu quero mostrar essas 3 medidas que Jesus fala no Evangelho em vários outros momentos. Então, a diferença
de um copo pequeno. O irmão diz que não pode transbordar, mas o objetivo é que a gente transborde, não é, irmão? O objetivo é que a gente transborde, mas aqui agora não vai transbordar. Santa Teresinha, ela não entendia, pode voltar um instante a câmera, irmã, por que criancinhas morriam tão cedo, por que os índios que nunca conheceram Jesus morriam sem conhecer e poderem crescer na grande santidade, receber o corpo e o sangue de Cristo. E a irmã dela explicou: Teresinha, algumas florezinhas no jardim de Deus são florezinhas bem pequenininhas, porque se o jardim fosse somente flores grandes, não seria tão bonito como Deus fez. Mas a variedade do jardim é que faz a beleza. Então ela entendeu que uma criancinha que morre pequenininha nem teve todo o sofrimento que a gente tem nessa vida e mesmo assim recebeu uma recompensa eterna no céu. Um índiozinho que nunca ouviu falar de Jesus, mas que procurou viver a verdade, a responsabilidade daquilo que a lei natural ensina, também vai se tornar um santinho como uma florzinha pequena no céu. Então ela entendeu o que tem, e ela disse: mas os que são pequenos lá no céu, não vão ficar com inveja daqueles que são grandões? Porque existe a diferença no céu, o grau de união com Deus, o grau de intimidade, de felicidade no céu. E a irmã dela explicou: não, Teresinha, pode voltar para o copo aqui, olha. Só que ela mostrou para a irmã um dedalzinho deste tamanho, e depois mostrou um copão maior. Ela encheu de água tanto o dedalzinho como o copo grande e disse: está vendo esse dedalzinho? Ele está cheio. Você consegue encher ele mais do que isso? Ela disse: não. Está vendo o copão? Também está cheio. Você consegue encher mais do que isso? Ela disse: não. Assim no céu, aqueles que são pequenininhos, na verdade a menor felicidade no céu, ninguém nessa terra consegue imaginar, de tão maravilhoso que é. E o pequenininho, a criancinha que morreu, no céu ela não é criancinha, ela tem a alma já adulta, mas ela não chegou à plenitude que ela poderia chegar se ela desenvolvesse as virtudes. Porém, ela é tão transbordante de alegria no céu que ela diz assim: tá bom, papai do céu, não aguento, de tanta felicidade, eu não aguento, não cabe mais dentro de mim, porque é cada um conforme a sua capacidade, não é? Então olha aqui mais uma vez, existem almas, Jesus fala da boa semente, que dão 30 por 1, que dão 60 sementes por 1. Vai transbordar, irmão? E que dão 100 por 1. Vamos ver se dá 100. Será? Conseguiu dar 100 por 1. Medida exata como Deus é perfeito. E olha que não foi medido não, viu, gente? O que significa isso que eu estou mostrando para vocês? Cada um de nós tem um lugar único no céu. E esse lugar que Deus preparou para você no céu é único. Ninguém vai ocupar esse lugar. É único, é seu. Porém, se você, vou dar um exemplo, você tem um chamado de ser médico, mas você é um médico medíocre. Você diz não à sua vocação de lutar pela vida e você só quer saber de ganhar dinheiro, ou você vai se perder eternamente, ou você vai ocupar, em vez de encher o copão, você vai se tornar um copinho lá no céu. Eu não sei qual é o chamado que Deus fez para a sua vida, mas não importa qual é o lugar que Deus te colocou. O que importa é que esse copo deve estar cheio. E isso, a devoção à escravidão à Nossa Senhora, vai te fazer chegar. Não importa qual é o seu lugar, se você é um médico, você tem que ser o melhor médico para causar inveja nos outros? Não. Melhor do que o seu amigo? Não. Melhor para os outros. Você vai ser o melhor não para se orgulhar, mas para servir melhor a sociedade. Se você é um sacerdote, precisa ser um sacerdote santo. Se você tem uma vocação de ser irmã Ana Maria, uma enfermeira, né? Deixa eu ver, a irmã Ana Miriam, só tem as Anas aqui, que canta, né? Desde pequenininha que ela canta. Você vai dar o seu melhor para Deus. Você vai dar o 100%. E com essa devoção da escravidão, você vai chegar nessa meta. Se você não chegar a isso, você corre o risco
de se perder. Se você for medíocre, você corre o risco de se perder. Mas fazendo essa consagração, e nós vamos juntos caminhar para isso, você vai chegar à plenitude, como diz Santa Teresinha, o grau de glória que Deus sonhou para você e reservou para você lá no céu. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dá-me força contra os vossos inimigos. Que a Imaculada Virgem Maria nesse momento envolva cada um de nós com o seu manto sagrado. Envie os santos anjos, Mãe, para que possam trazer todos para dentro do seu coração materno, para que possa proteger todos debaixo da vossa proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero dar uma palavra de esperança para esses nossos guerreiros, nossos irmãos e irmãs, que estamos juntos nessa maratona, nessa luta, nessa batalha, para conhecer em profundidade esse presente que o céu quer nos dar. Eu repito, isso não é inventado pelo irmão Luiz Maria, isso não é inventado por uma ou outra pessoa, isso não é inventado nem mesmo por São Luís Maria. Mesmo que o Papa Pio IX tenha proclamado que os escritos dele não tenham erro nenhum, isso já vem como uma graça especial que já existe na igreja e algumas pessoas conheciam e vivenciavam. Mas São Luís diz que nesses tempos difíceis, esse será o remédio, será o socorro, será o bálsamo de Deus para os seus filhos e filhas. E para que a gente entenda em que batalha nós estamos envolvidos, eu te convido de ouvir comigo essa palavra de Apocalipse capítulo 12. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés, e sob a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que fosse alimentada por 1260 dias. Primeira coisa, o ódio de Satanás contra o filho dessa mulher. Mas ele não conseguiu vencer o filho. Foi derrotado pelo filho, que morreu na cruz, sofreu e foi elevado aos céus. Mas a perseguição continua. Vai falar da grande batalha que Miguel vence o dragão, porque Jesus, na cruz e na ressurreição, trouxe a salvação. Mas em seguida vai falar: ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz ao filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus filhos, os seus descendentes, aqueles que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que aquela serpente, aqui está escrito, eu pulei um pedaço em que fala da vitória de São Miguel, eu pulei esse pedaço que dizia que esse grande dragão é a antiga serpente, lá do livro do Gênesis. Era só uma serpente,
Agora ela é vista como algo que se desenvolveu, como um grande dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Então, esse dragão, esse mesmo que antes foi prometido, que iria perseguir a mulher, lá em Gênesis 3,15, o primeiro anúncio da salvação, esse ódio de Satanás contra essa futura mulher, que geraria o Messias, só foi crescendo. Porque esse foi o motivo dele se perder. Ele não aceitou que Deus se fizesse homem no seio de uma virgem, que Deus se fizesse um de nós. Ele cresceu nesse ódio à Virgem Maria, e quando a Virgem Maria apareceu, ele tentou destruir o filho, mas a morte do filho se tornou ressurreição, vitória e salvação. Então ele tentou perseguir a mulher, mas sua carne era imaculada. A terra de onde ela era feita, vamos dizer assim, era pura. Vai dizer a palavra de Deus: tira as sandálias dos pés, porque essa terra é santa. E aqueles povos que viviam na terra de Canaã, porque viviam em pecados, a terra expulsou aqueles povos. E aqui, porque Nossa Senhora era santa, o inimigo não conseguiu tocar nela através do pecado. Ele odiava a Virgem Maria, procurou fazê-la sofrer, mas ele não conseguiu. Portanto, já que ele não venceu nem o filho, nem a mãe, ele, enfurecido por causa da mulher, foi guerrear contra quem? Contra os filhos desta mulher, a estirpe de Maria, os irmãos de Jesus, contra nós. Ele ficou furioso com aqueles que seguem Jesus e se tornaram, pelo batismo, irmãos de Jesus, filho de Deus Pai e filho da Virgem Maria, como Jesus, corpo místico de Cristo. Essa é a má notícia. O diabo odeia eu e você, odeia nós. Mas Nossa Senhora diz em uma das suas mensagens: o diabo tem ódio e medo de vocês. Porque se Cristo está conosco, quem poderá contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá contra nós? Eu te envio como ovelhas no meio de lobos, Jesus diz. O que uma ovelha pode fazer para se defender do lobo? Nada. Mas quando a ovelha tem um bom pastor, ele é o nosso protetor, ele é o nosso defensor. A Bíblia vai dizer que o demônio tem uma fúria terrível contra a Virgem Maria. E São Luís vai dizer que, de certo modo, ele odeia mais a ela do que o próprio Deus. Como assim, irmão? Porque para ele é mais humilhante ser vencido por uma criatura do que pelo próprio Deus, porque o pecado dele foi o orgulho. E para humilhá-lo, Deus fez com que ele fosse derrotado por meio da mais humilde criatura. Você já viu aquele filme? Não quero aqui fazer propaganda não, mas é filme antigo, né? Esqueceram de Mim, teve 1, 2, 3, não sei se teve mais, né? E naquele filme me marcou muito uma cena que em cada um dos filmes aconteceu. Aqueles bandidos que eram especialistas em roubar, especialistas em fazer tudo de errado, profissionais do crime, aqueles bandidos, no final do filme, sentiram um ódio tremendo daquela criança. Quando os policiais algemaram e prenderam eles, colocaram dentro do carro de polícia, eles olharam para aquele menino, aquele pirralho, deste tamaninho, e olharam assim com tanta fúria, como quem diz assim: nós, bandidos profissionais, se tivéssemos sido presos por um grande policial, por um espião do FBI, por alguém profissional que prende os bandidos, mas nós somos derrotados por essa criança. Você está entendendo? O que é a maior derrota de Lúcifer? Se ele for vencido por Deus, isso é claro, é o natural. Deus é onipotente e ele é uma criatura, mas ele foi vencido pela Imaculada, a menor de todas, a pequenina, a Virgem Imaculada. Por isso ele tem um ódio tremendo, porque Deus que eleva os humildes colocou ela acima, como mãe do próprio Deus feito carne, e ele não aceitou. Por que o Senhor está falando isso para a gente, irmão? Sobre essa questão do ódio que o inimigo tem contra a Virgem Maria. Porque o próprio São Luís profetizou, e você sabe, como o inimigo odeia essa consagração a Nossa Senhora. Nos exorcismos ele diz que ele tem pavor,
Porque aqueles que se entregam profundamente a Nossa Senhora estão protegidos, estão guardados na sua salvação. Nenhuma vez no exorcismo ele disse para São Domingos de Gusmão: nenhum daqueles que persevera na devoção à Virgem Maria se perde. Nenhum daqueles que persevera rezando o rosário e amando de verdade a ela se perde. Mesmo os grandes pecadores que nós já temos seguros nas nossas mãos, eles invocam Maria e nós perdemos a presa. Por isso, o inimigo não quer que essa devoção seja conhecida. Você está começando a entender o que aconteceu ontem? Uma grande batalha espiritual. O inimigo tenta assustar você para te afastar da Virgem Maria. O inimigo quer afastar você de Nossa Senhora. Por isso ontem aconteceram ataques espirituais, sim, e Deus permite, porque o ouro precisa ser provado pelo fogo. Até mesmo no momento que a bênção, que o sacerdote foi dar a bênção, né? Teve uma distorção na voz, na velocidade da voz, para pessoas que têm a fé enfraquecida desanimarem. No início do vídeo teve distorção também no rosto dos irmãos das irmãs. Irmãos, isso é ataque espiritual. Não sejamos ingênuos. Nós estamos numa guerra e o inimigo não pode nada, a não ser que Deus permita. E Deus permite que ele prove a cada um de nós, porque nós precisamos lutar. Uma vez Padre Pio lutou e apanhou do inimigo e sofreu e passou tentações e disse que chamava o anjo da guarda, chamava, e no final, quando acabou a prova, ele disse para o anjo da guarda: por que aparece só agora? Onde estavas tu? E eu lutando e sofrendo e sendo tentado. E o anjo disse: eu estava aqui em todo o tempo. É porque Jesus queria te ver lutando. Nós precisamos lutar. O inimigo não pode fazer nada sem uma permissão de Deus. E Deus só permite para crescer a nossa fé. Gente, precisamos entender isso. Eu quero dar um testemunho para vocês. Antes de dizer concretamente o que vamos fazer para nos consagrar, o inimigo tentou, quando começou a crescer no meu coração a devoção à Virgem Maria, o inimigo me tentou com ideias, com pensamentos, de que talvez não fosse obrigatório todas as pessoas acolherem a Virgem Maria para poderem se salvar. E graças a Deus, a minha mãe, que tem uma fé e um amor à Virgem Maria muito forte, estudou teologia, era professora de religião, catequista, me deu uma sacudida e disse: não, meu filho, sem a Virgem Maria não há salvação. E aquilo mexeu comigo. Até porque mesmo aqueles que conseguirem se salvar, que não conheciam, até um pagão que não conhecia, ela é a porta do céu. Foi por meio dela que veio Jesus. E aquilo mexeu comigo, mas um tempo depois, eu fui me aproximando mais da devoção à Virgem Maria, depois que eu tive a minha experiência com a Palavra de Deus, minha experiência profunda com a Eucaristia, e quando eu, uma vez junto com um grupo de jovens, eu fui fazer uma vigília, e todos nós cantamos, louvamos, refletimos, partilhamos, adoramos, mas teve um momento de pausa, para que a gente saísse da igreja um instante, e fizesse uma refeição, um lanche. Nesse momento todos ficaram mais à vontade, foi uma pausa para depois voltar à vigília, e nesse momento eu me afastei um pouco deles, e me aproximei de uma imagem de madeira de Nossa Senhora, que existia lá na paróquia, onde a gente estava rezando. Quando eu parei sozinho, fiquei olhando para aquela imagem de Nossa Senhora, de repente, meus irmãos, o inimigo começou a me atacar com um medo, um sentimento de medo que eu não sabia explicar. E eu me afastei da imagem de Nossa Senhora. Eu não entendi o que estava acontecendo. Depois continuamos a vigília e aquilo ficou no meu coração. Um tempo depois eu fui me aprofundando mais na Virgem Maria. Conheci os escritos de São Luís no ano de 99, se eu não me engano. E nessa época eu virei uma madrugada lendo os escritos dele. E eu comecei a rezar algumas madrugadas, diante da imagem da Virgem Maria, rezando o rosário. E uma vez, eu me ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora das Graças, menor do que essa grandona, mas muito bonita que tinha lá em casa, talvez de 50 centímetros. Me ajoelhei e comecei a me entregar com todo o meu coração a Nossa Senhora. De repente, aquele mesmo sentimento de medo, eu sozinho naquela madrugada.
E eu olhei para a Virgem Maria e eu disse: em nome de Jesus, eu renuncio essa tentação de Satanás, eu mando embora ele em nome de Jesus, e eu não aceito isso. Eu acolho Nossa Senhora como minha mãe, minha rainha, assim como Jesus ama a Virgem Maria, eu quero amá-la. Meus irmãos, nesse momento a tentação sumiu. Eu tive uma comoção muito forte e fiz minha entrega total à Virgem Maria nesse momento. Eu vi ali que era uma tentação do inimigo, porque nosso país já tem muita influência da seita protestante para poder afastar da Virgem Maria. E abro um parêntese aqui, nos Estados Unidos e na Europa, os protestantes têm um respeito profundo pela Virgem Maria, muito maior do que aqui no Brasil, porque a maioria dos protestantes aqui no Brasil são seitas que surgiram há pouco tempo. Me desculpe dizer, com todo respeito a esses nossos irmãos, mesmo os que têm o batismo, que são aceitos pela Igreja Católica, mas aqui tem muita igrejinha de esquina, que foi fundada por pessoas que não conhecem nem a tradição. E lá onde são mais os luteranos, metodistas, batistas mais antigos, existe um respeito maior. E aqui no Brasil está se amadurecendo ainda nisso. Rezemos pelos nossos irmãos protestantes, sem ódio, sem rancor, mas com o amor que Jesus nos ensinou. Então, por causa dessa influência, o inimigo ataca, tentando nos afastar. Passou um pouco de tempo, o inimigo ficou furioso com essa minha entrega diante dessa imagem de Nossa Senhora das Graças. E aconteceu, não me recordo como, alguém deixou cair aquela imagem, que quebrou todinho. Minha mãe disse: eu que não aceito de jeito nenhum esse ataque do inimigo. Fez igual fizeram quando um protestante destruiu a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ela foi toda reconstituída. Minha mãe deu um jeitinho que reconstituiu a imagem todinha, até hoje está lá em casa, não é? E em outro momento, pela primeira vez meu pai colocou no carro, no nosso Fusquinha azul, o adesivo de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Pode colocar, irmã, essa imagem de Nossa Senhora? Veja como essa imagem é linda. Olha um pouquinho para essa mãe. Veja como essa mãe é linda. Ela é sua mãe, ela é minha mãe. Sabe o que aconteceu quando eu vi exatamente essa imagem colocada no carro do meu pai? O inimigo colocou uma tentação no meu coração. Essa imagem é bonita demais. Não é a Virgem Maria. Essa aparição não é verdadeira. De onde é que veio esse pensamento? Do nada. O inimigo veio colocar a sua sujeira. E nesse momento eu senti uma tentação, porque eu não conhecia as aparições de Medjugorje. Uns falavam bem, outros falavam mal. E antes ele tentou me afastar de Nossa Senhora. Não conseguiu, e agora ele quis me afastar das aparições de Nossa Senhora. E um tempo depois eu consultei pessoas que tinham uma vida de santidade e tudo. E eu vi que essas aparições geravam muito fruto de santidade. Eu e minha mãe começamos a fazer o que Nossa Senhora pedia em Medjugorje. Começamos a jejuar sexta-feira, depois jejuar quarta e sexta. Começamos a rezar o rosário, adorar mais o Santíssimo. Eu comecei a ir à missa diária. Essas aparições iriam mudar a minha vida. Por isso o inimigo não quis que eu me aproximasse. Mas novamente ele fracassou, porque ele é um fracassado. E eu repito para você as palavras que Santa Teresa d'Ávila diz: o demônio tem medo de pessoas decididas. Ele não quer, ele não consegue nada com pessoas que são teimosas em buscar a Deus. Decididas, almas decididas metem medo ao demônio. Não é você que deve ter medo do demônio, mas é ele que deve ter medo da sua fé, da sua decisão firme de adorar a Jesus nos braços de Maria, de adorar a Jesus unido à Virgem Maria, de se consagrar a Jesus por meio da Virgem Maria. O demônio tem medo de almas decididas. E essa consagração é para que você se firme na sua decisão e se liberte de toda essa oscilação. Será que eu amo Nossa Senhora verdadeiramente, totalmente, ou não? Então, o inimigo tenta, mas ele não conseguiu e nem vai conseguir te vencer, em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que a gente precisa fechar as brechas.
A irmã Maria Raquel e o irmão Manuel Maria falavam de armas que a gente precisa usar. Nós precisamos fechar as brechas para que o inimigo não consiga nos atrapalhar de fazer a consagração. Por isso, fechar as brechas significa, você que já está conosco desde a Quaresma de São Miguel, já aprendeu um pouco a batalhar. Fechar as brechas é fazer uma boa confissão. Precisamos deixar o pecado, principalmente o pecado mortal, porque São Luís diz que quem não deixa o pecado mortal não é nem devoto da Virgem Maria, nem da devoção simples. Porque o Apocalipse 12, eu acabei de ler para vocês, está escrito, olha que palavra forte, meus irmãos. O dragão não conseguiu tocar na mulher, furioso por causa da mulher, foi guerrear contra o resto dos seus filhos, os seus descendentes. Quem são os descendentes dessa mulher? Os que observam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem não vive os mandamentos de Deus, não tem o testemunho de Jesus, não tem a graça de Deus, não está sendo devoto da Virgem Maria. A palavra de ordem que Nossa Senhora dá para os seus filhos está em João capítulo 2. Fazei tudo o que o meu filho vos disser. Se alguém não quer viver os mandamentos da lei de Deus, essa pessoa não está vivendo como um filho de Maria. Não é descendente da mulher e está num caminho de perdição. E o inimigo nem vai lutar contra você, porque ele já conseguiu o que ele quer, que você esteja em pecado mortal. Muitas pessoas ficaram tristes, porque ontem eu falava que algumas pessoas iriam fazer a consagração somente simples. Quem são aqueles que vão fazer a consagração simples? Entenda bem o que eu vou explicar. Abre o seu coração, porque é em nome de Cristo que eu estou falando. Primeiro, aqueles que chegarem no meio do caminho, não podem desistir. Por quê? Algumas pessoas vão chegar no meio da caminhada. São 33 dias de exercícios espirituais. Me diga de coração, você acha que é correto? Uma pessoa que chega nos últimos dias, na Quaresma de São Miguel é possível, porque é uma oração no estilo de novena. E junto com toda uma família que reza junto, é possível receber as graças. Mas para fazer uma consagração solene, é preciso você se preparar. Quem não souber o que estiver fazendo, vai fazer palavras ao vento. É preciso ter consciência, porque uma consagração simples todos podem fazer, mas a perfeita consagração precisa ser preparada. Por isso nós vamos fazer do dia 11 até o dia 17, na verdade, que começa 17 de novembro, dia 11 agora de outubro até 17 de novembro, 33 dias com mais 5 domingos, que não vai ter o vídeo. Vamos ter 38 dias para você fazer os vídeos. 5 dias de crédito para quem atrasar. Então, vamos dizer, você que se quiser pode anotar, vai começar na segunda-feira, no dia 11 de outubro. Aliás, o nosso rosário vai ser presencial. Dia 11 vamos visitar espiritualmente Lourdes, pedindo a cura. Dia 12 vamos visitar espiritualmente Aparecida, é o dia dela. E grandes surpresas te esperam nesse dia. E dia 13 vamos espiritualmente a Fátima, 13 de outubro, dia do milagre do sol. Né? Esses 3 dias vão ser o início, isso no Santo Rosário, mas os vídeos diários de formação e as orações próprias que devem ser feitas, o exercício espiritual começa segunda-feira. Quem está começando agora tem tudo para conseguir fazer a consagração. Mas mesmo assim você pode chamar pessoas para ouvirem as formações, porque muitas pessoas mudaram de vida por causa dessas formações, entende? Mas essas pessoas que pegarem no início, no primeiro dia, no 5º dia, no 7º dia, até no 10º dia, dá tempo ainda de fazer no dia 27. Mas quem chegar muito atrasado, não é por preconceito, não é por bloquear as graças. Essa pessoa vai poder fazer um compromisso com Nossa Senhora de entrega de vida e de lutar contra o pecado mortal, para se consagrar numa data seguinte. A gente não vai abandonar vocês. Vocês não, porque vocês já estão com a gente. Eu digo os que forem chegando depois. Você está entendendo? Seria injusto
Se São Luís ensinou que precisa fazer os 33 dias de exercícios espirituais, por isso que agora é a hora de chamar todo mundo, para todo mundo já começar junto no dia 11, porque o dia 11, segunda-feira, é o início dos exercícios espirituais. E também por outro motivo, porque é preciso ler esse livrinho de ouro. É preciso entender o que estamos fazendo. E no decorrer desses dias nós vamos ficar respondendo as suas perguntas. A irmã vai deixar aqui na tela, né? Não sei se já está aparecendo aqui na tela, o chat do Instituto Hesed. Pronto, está aqui, ó. O chat do Instituto Hesed, .org.br, que você vai poder tirar suas dúvidas. Claro que já hoje a gente vai procurar atender, já amanhã, mas principalmente a partir de segunda-feira, uma equipe que a gente está procurando disponibilizar para ajudar vocês, para a gente responder as dúvidas mais simples, as mais difíceis vão chegando nos irmãos e irmãs para a gente esclarecer. E esse WhatsApp também está aqui embaixo, você pode printar essa tela, você pode anotar para que você possa tirar as dúvidas. Eu sei que são muitas dúvidas que aparecem, a gente vai tirando no decorrer, afinal a gente vai ter vídeo diário, mas vai ter a live também. Toda noite a gente vai te ajudando, tirando dúvidas, te auxiliando a entender melhor, sabe? A gente está fazendo tudo com todo o amor, com todo o carinho, para que ninguém deixe de fazer. E esse livro eu sugiro que comecemos a ler, né, no início de novembro, porque aí vamos ter um mês para ler. É preciso ler esse livro. Além de fazer os 33 dias de exercícios espirituais, que São Luís ensina no livro, esse livro precisa ser conhecido. Esse livro que ficou escondido durante 130 anos, precisa estar nas suas mãos. Irmão, eu já tenho um tratado da verdadeira devoção. Eu preciso comprar esse do Instituto? Se você já tem, tudo bem, você já pode ler nesse que você tem, mas você vai ser egoísta, só você que vai se consagrar? Não vai dar de presente para alguém na sua casa? Não vai dar de presente para evangelizar? O tempo é esse, gente. Eu sei que muitos não têm e por isso vão adquirir, mas muitos daqueles que já têm, esse é o tempo. Hoje foi colocado um vídeo no canal Exército de São Miguel, que a Fátima Leite conta um testemunho lindo. Ela conta que um homem que não gostava dela, um professor, ela disse: Senhor, o que eu faço para tocar o coração dele? Diga que eu o amo. Aí ela comprou um livrinho que escrevia na capa assim: Jesus te ama. E no dia da festa, da confraternização, ela deu de presente a ele. Esse homem desarmou, ele perseguia ela, odiava ela. Esse homem mudou, abraçou o livro e disse: muito obrigado, eu vou ler tudo. Poucos dias depois, Deus o levou. E ele, que estava longe de Deus, antes de partir, por causa do presente que ela deu, teve uma experiência com Jesus e partiu convertido. Você entende o que um presente pode fazer na vida de uma pessoa? Por isso, esse livrinho de ouro, se você já tem, faça o pedido, que até, por isso que a gente sugere que no início de novembro, porque vão ser os exercícios sobre o conhecimento de Nossa Senhora, primeiro é o desapego do mundo, os 12 primeiros dias. Assim São Luís ensina. Depois o conhecimento de si mesmo e o desapego de si mesmo, 7 dias. E em novembro vai iniciar o conhecimento de Nossa Senhora. Por isso, minha sugestão, quem já tem o livro e já quiser começar a ler, tudo bem, mas minha sugestão é que comece a ler em novembro, porque um mês inteiro dá para você ler. É uma batalha espiritual, o inimigo não vai querer que você leia, mas você vai usar água benta, você vai estar rezando o rosário, você vai se confessar. Eu sugiro que pelo menos na sexta-feira você faça o jejum. Se você já é acostumado, tente fazer na quarta e na sexta, como Nossa Senhora pede em Medjugorje. Por quê? Porque estamos entrando numa batalha espiritual. E o inimigo vai ser derrotado, porque em Judite 4:12 está escrito: se perseverardes jejuando e orando, estáis certos que o Senhor vos dará vitória. O Senhor vos ouvirá. Entende? Estamos numa batalha para vencer, tomando posse da vitória de Cristo. Então, meus irmãos, outra coisa que pode impedir de você fazer a perfeita consagração é se você não está, como está aqui no Apocalipse 12, obedecendo os mandamentos de Deus. Mas você que está numa situação difícil e não está ainda vivendo como um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, você vai caminhar conosco. Eu sei que existem muitos casos delicados, pessoas que não estão vivendo de acordo com os ensinamentos da igreja, com a palavra de Deus, com os sacramentos, vivendo em algum dos pecados capitais. Nossa Senhora não despreza você.
Eu te convido de perseverar nas formações conosco, porque no último dia, na consagração solene, mas vai ter a consagração simples que você vai assumir um compromisso de lutar contra o pecado mortal. Gente, na nossa experiência aqui com a consagração à Nossa Senhora, tiveram pessoas que não estavam podendo, mas porque perseveraram, conseguiram um milagre. Pessoas que o marido não queria casar na igreja de jeito nenhum. Sabe qual foi o segredo que eu dizia para todos e digo para vocês? Vocês que já estão rezando o rosário conosco de manhã, a novena de Nossa Senhora da Pompeia, do Rosário de Pompeia. Era incrível as pessoas me contando como o marido que não queria casar na igreja, decidiu abrir o coração e ele mesmo foi atrás de querer casar na igreja. Várias situações, pessoas que estavam vivendo em segunda união, que conseguiram se decidir de viver a castidade, os mandamentos de Deus, até que saísse o resultado, se era nulo ou não. Tem essa ainda, de obedecer aquilo que Deus, porque não existe anular o casamento. A igreja reconhece que foi nulo, porque em vários casos realmente foi nulo. Isso é um assunto que a gente vai aprofundar depois. Mas eu quero te dizer que mesmo que você esteja em alguma situação, pessoas que não são batizadas, faça o compromisso de se batizar o mais rápido possível. Pessoas que não conseguirem resolver a sua situação até o dia 27 de novembro, não se preocupe, porque Nossa Senhora vai se agradar do seu desejo ardente de lutar contra o pecado mortal. E pelo Rosário de Pompeia, você que já reza o Rosário, pode rezar as orações de Pompeia ou pode rezar o terço extra. O que muito vale, é importante que muito custe, né? Que você reze esse terço extra para conseguir esse milagre. Gente, são testemunhos incríveis daquilo que parecia impossível, foi alcançado. E essas pessoas hoje são consagradas à Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort. Por isso que eu digo para você, por favor, não ceda ao inimigo. Ele tem ódio, ele tem pavor de você se entregar a Nossa Senhora por meio dessa consagração. Ele não quer ver a sua família segura no caminho da salvação. Ele não quer perder você no caminho do pecado. Ele não quer que você saia desse caminho do pecado que ele segura. Por isso, não desiste de fazer essa consagração. E eu quero terminar dizendo, né, as armas que a gente precisa usar para poder conseguir perseverar serão a confissão. Se você não pode confessar ainda porque está em alguma dessas situações irregulares, a gente no decorrer dos vídeos vai explicar melhor. Mas não fique com uma pessoa que se revolta contra a igreja dizendo: eu não concordo com o que diz a igreja. Numa postura humilde a gente diz assim: eu não entendo porque a igreja diz isso. Mas Cristo não erra e o ensinamento da igreja de sempre não erra. Nossa Senhora é mãe e ela te acolhe, ela vai te ajudar a sair dessa situação de pecado. E você vai fazer um compromisso de lutar contra esse pecado. E se você luta, junto com a Virgem Maria, esteja certo da vitória. Armas para lutar. Santo Rosário todos os dias, se possível juntos, pela manhã. Confissão, Nossa Senhora pediu em Medjugorje, pelo menos mensal. Através do Padre Gobi, ela diz, se for possível, semanal. A comunhão eucarística, se for possível, não somente no domingo, mas tente durante esses dias ir à missa diária. Se não for possível a missa diária, pelo menos no fim de semana, o sábado e um domingo, ou então, além do domingo, que é mandamento da lei de Deus, procure ir a algum dia extra, mas comungando sempre com a alma em estado de graça. Nunca comungue em pecado mortal, porque isso é destruição da alma, isso é perdição, é caminho de perdição, né? Vamos conversar também mais na frente sobre escrúpulo, e no decorrer dos dias a gente vai explicando sobre a correntinha, essa aqui que eu estou usando, sobre o que significa o uso do véu, sobre o uso do escapulário, sobre a medalha milagrosa, sobre o uso dos sinais, que são sinais sacramentais, sinais da consagração. O mais importante é entender o interior, o exterior vai ser consequência. Então, saiba disso. O inimigo estava furioso, ele está furioso, mas ele está também apavorado, porque ele já é um derrotado. Vocês que disseram, eu recebi essa mensagem, irmão,
O senhor ontem disse que algumas pessoas só vão fazer a consagração simples, e eu fiquei triste por causa disso. Não fique triste por causa disso, não. Porque se você está numa situação de pecado mortal, o pecado mortal, diz o Catecismo da Igreja Católica, quem vive e morre em pecado mortal perde a sua salvação eterna. E Nossa Senhora vai resolver esse seu problema. Nossa Senhora vai socorrer para que você não viva, não permaneça e Deus o livre morrer em pecado mortal. Porque Apocalipse capítulo 12... o demônio perseguiu os filhos da mulher. E o Apocalipse explica: quem são os filhos dela? Aqueles que vivem os mandamentos de Deus. E alguém que às vezes, por situações mil, estão fora ainda dos mandamentos de Deus, Nossa Senhora vem em seu auxílio. E você vai assumir o compromisso de lutar, já a partir de hoje. Repita comigo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu assumo o compromisso. Eu assumo o compromisso De lutar contra o pecado mortal. de lutar contra o pecado mortal. De fazer penitência. De fazer penitência. E suplicar o auxílio da Mãe do Céu. E suplicar o auxílio da Mãe do Principalmente por meio do Santo Rosário. Céu. Principalmente por meio do Santo Rosário. Para vencer essa situação de pecado. Para vencer essa situação de pecado. Esse vício. Essa corrente. Esse laço. Que ainda me prende ao pecado. E tenho certeza. Que com a Virgem Maria. Eu vou vencer. E já estou vencendo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Minha mãe